Outubro é tempo de falar sobre câncer de mama por aqui. Já contei que no ano passado eu recebi esse diagnóstico e tá tudo bem. Mas desde então o tema faz parte da minha vida privada e da minha vida profissional, porque eu não paro de pesquisar esse assunto. E a boa notícia, além dessa, né, que a Isa tá muito bem, é que o câncer de mama é uma doença com altos índices de cura quando descoberta precocemente e, ao contrário de muitas outras que afetam as mulheres, essa é uma área que recebe muito investimento em pesquisa, o que significa também avanços constantes quando a gente pensa em prevenção, em diagnóstico e também em tratamento. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, certo? Bora. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, eu sou Vânia Góes, jornalista, pesquisadora e estrategista. Eu criei o Tchau Bela junto com a Isa Deson, pesquisadora de tendências há mais de uma década, super especializada em beleza e em bem-estar. Então, dá para imaginar o tanto de pergunta que a Isa não fez para a doutora Laura Testa, que é oncologista dela, chefe da oncologia mamária do Instituto do Câncer aqui em São Paulo e multiplicadora do Mama. Foi com ela que a gente construiu esse episódio, mas antes de mais nada, conta aqui que ia ser multiplicadora do Mama. Conto tudo. Esse episódio, inclusive, ele é uma parceria do Tchau Bela com o projeto Mama Cultura de Prevenção, que foi criado para sensibilizar especialmente aquelas pessoas que não estão nem pensando em câncer de mama, quanto mais jovem, melhor. A ideia aqui é falar do assunto sem medo e lembrar que cuidar da saúde é um gesto não só de autocuidado, mas também de responsabilidade coletiva. A gente também tem o apoio da Pentes nesse episódio, a nossa marca favorita de calcinhas absorventes e também apoiadora do Mama. Muito obrigada, meninas. E agora, bora para um top 5 de informações sobre câncer de mama que toda mulher precisa saber e que não é tão óbvio assim, né? Às vezes você até sabe, tá precisando que a gente dê uma atualizada aqui na sua memória. E essa lista é fruto de um bate-papo maravilhoso que a gente teve com a doutora Laura, que sempre enriquece nosso repertório sobre o assunto. A primeira coisa que me deixou impactada, e olha que a gente pesquisa saúde pra caramba, né? Mas é que a gente tende a associar câncer de mama à genética. E sim, existe um teste muito preciso para identificar mutações como BRCA1 e BRCA2, mas genética não é determinante. E quando a gente vai fazer uns exames, a gente sempre pensa, né? Ah, minha mãe, minha avó, minha bisavó, né? Enfim. Pois é, a doutora Laura elucidou esse assunto porque ela explicou que o câncer é multifatorial e a maioria esmagadora dos casos não tem relação com o histórico familiar, como é o meu caso. De acordo com entidades médicas como a Breast Cancer Research Foundation, só de 5 a 10% dos diagnósticos são hereditários. Ou seja, na maior parte das vezes, a gente tá falando de estilo de vida, né? Como é que a gente se movimenta, dorme, cuida do estresse, alimenta, se engravidou, se amamentou, né? Tudo isso influencia. Nem tudo isso, segundo a gente conversou com a doutora Laura, tem embasamento científico, especialmente quando a gente fala de alimentação, porque é muito difícil rastrear hábitos alimentares de populações inteiras por muitas décadas. Mas a gente já sabe, por exemplo, que o consumo de ultraprocessados está fortemente ligado ao aumento de vários tipos de câncer. Mas falando nessa coisa meio de alimentação, tem duas informações que me deixaram muito chocada também e que tem evidências muito sólidas. A primeira é sobre bebida alcoólica. Fala disso, porque você também não tá bebendo, né? Pois é, 1 ano e meio sem beber, depois de ter vivido uma vida bebendo. Da boemia, ela. Totalmente. Segundo a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, um órgão vinculado à OMS, o álcool é classificado como carcinógeno do grupo 1, ou seja, no nível máximo de evidência de risco. Não existem dúvidas. E, basicamente, não há dose segura para mulher nenhuma. A cada 10 gramas de álcool por dia, o equivalente a uma taça de vinho, ou uma latinha de cerveja, ou uma dose de destilado, o risco de câncer de mama aumenta de 7 a 10%. É muito alto. Muito alto e muito silencioso, porque a gente não fala disso. Então agora, quando as pessoas vêm perguntar por que eu não tô bebendo, ai, coitado de quem me pergunta isso, porque eu desço esse texto. Não, e doutora Laura fez esse parênteses conversando com a gente, né? Não sei se vocês querem falar e dar muita evidência, mas álcool tem evidências muito sólidas. Sim, a gente não quer falar disso, porque a gente queria, né, tomar um drink em paz no final de semana, mas não dá.
né, enfim. E mais impactante ainda para mim são as bebidas que a gente ingere durante a adolescência, que é quando os hormônios e o nosso corpo inteiro estão em desenvolvimento. E são elas que oferecem o maior risco. Aí eu fiquei apavorada de vez, porque de fato eu fui, vamos chamar assim, de party girl desde a mais tenra idade. Bom, outra recomendação que tem evidências científicas muito sólidas, é a segunda que eu fiquei muito impactada, é a prática de exercício físico, que contribui não só com a prevenção, mas também durante e depois do tratamento oncológico. Tem um estudo publicado pela revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica no ano passado, que revela reduções significativas na taxa de mortalidade e na recorrência da doença de quem já tratou, né? Pois é, a gente fica impactado apesar da gente saber o quanto que o exercício físico é fundamental para a prevenção de tudo quanto é doença. Mas quando a gente aprofunda e tem dados, Tem assim, números, é muito interessante. Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, as mulheres mais ativas fisicamente apresentaram uma redução de risco que pode chegar a 21% em comparação a mulheres menos ativas, falando especificamente aqui do câncer de mama. Além disso, mulheres que aumentaram o nível de atividade física após a menopausa também podem ter menor risco de desenvolver câncer de mama do que aquelas que permanecem sedentárias. Lembrando que a doutora Laura também falou como câncer de mama também é uma doença que tem a ver com a idade, né, por isso que a gente enfatiza menopausa aqui, ainda que mulheres mais jovens também tenham, como é o seu caso. É, que as mulheres mais jovens é o que tem aumentado mais É. e o que é mais constante historicamente são os casos 40, 50 50 a mais. mais, né. E também, gente, melhora demais, e eu sou prova disso, os sintomas da menopausa induzida para quem tá fazendo tratamento, os sintomas da quimioterapia, tudo melhora com exercício físico. É impressionante. Então é isso, marombinhas.com.você, entendeu? Falando em adolescência, quando você falou de álcool, e dependendo de qual millennial você é, a gente aqui cresceu vendo as campanhas do autoexame em horário nobre, com celebridades usando aquela camiseta azul, dizendo, né, que era o alvo da moda e que fazer o exame de toque fazia a diferença. Enfim, tocar o nosso corpo é super importante, óbvio. Mas o autoexame não é o melhor método de prevenção, porque quando você sente um nódulo, provavelmente ele já tá avançado, certo? Exatamente. Por isso que o check-up e os exames de imagem são fundamentais. E uma boa notícia é que o SUS passou a recomendar mamografia de rotina para mulheres saudáveis a partir dos 40 anos. Uma atualização importantíssima, porque já era comum para quem tem convênio, mas não acessível a todas as brasileiras. A mamografia, ela é essencial porque ela detecta alterações microscópicas anos antes de um nódulo ser palpável. E quando o câncer é descoberto no início, como foi comigo, as taxas de cura passam de 90%. E eu, como boa hipocondríaca, que já disse nesse podcast que queria fazer um PET scan, ou aquele ultrassom que a Kim Kardashian, aquela ressonância magnética que a Kim Kardashian faz no corpo inteiro, todo ano, perguntei pra doutora Laura por que a gente não pode fazer mamografia desde sempre, que nem a gente faz, sei lá, Papa Nicolau, antes dos 40. E aí ela explicou, primeiro, que a maior parte dos casos positivos de câncer de mama aparece a partir dessa faixa etária, como a Isa já disse, e que a densidade do tecido mamário em mulheres mais jovens dificulta a visualização nos exames de imagem como esse. Então, a mamografia nem daria pra ver direito, em tese, numa pessoa muito jovem. Mas e aí, o que a gente faz quando uma pessoa jovem, antes dos 40, tem câncer de mama como Isa, que não descobriu numa mamografia, inclusive, né? Pois é, eu tive a sorte de fazer a mamografia, porque a minha médica é tão hipocondríaca quanto a Vânia, mas eu, na verdade, ele apareceu primeiro num ultrassom, e logo depois eu fui endereçada para a mamografia, inclusive o que é errado quando você vai fazer mamografia, o fluxo tem que ser ao contrário, você tem que primeiro fazer a mamografia e depois o ultrassom, porque o ultrassom fica tudo um pouco, ai, pode ser, mas pode não ser. E aí você pode ter uma crise de pânico, como eu, quando apareceu um nódulo que não era maligno, eu quase desmaiei esse ano, né? Pois é, mas a grande virada de chave é a tal de avaliação de risco que deve e pode ser individualizada. Então a gente vai fazer um mergulho no histórico familiar, no estilo de vida. Eu acho que uma das coisas que a doutora Laura ressaltou e que eu tenho vivido na pele é a importância da gente ter uma relação de longo prazo entre médico e paciente. Essa relação sólida permite acompanhar mudanças sutis e avaliar o momento certo para investigar alguma coisa mais a fundo. Ou seja, se você puder não ficar trocando de médico o tempo todo, porque tá no hype, porque quer experimentar alguma coisa nova e tal, é melhor pra você.
Fazer um check-up regular é importante, não só para a sua saúde, mas também aprendi com a doutora Laura nessa última conversa que tem uma importância enorme como saúde coletiva. Cada mamografia feita gera dados populacionais e esse rastreamento é uma super estratégia para entender como a doença evolui e como investir em políticas públicas locais. E eu tinha pensado pouco nisso, sabia? Pois é, porque a gente, quando fala de saúde, a gente pira muito no nosso corpo, na nossa família, e raramente a gente está olhando, por exemplo, a escala de um país. Mas Sim. câncer de mama é uma das doenças que a gente consegue medir o comportamento ao longo de anos em uma população, porque não é algo transmissível ou que dura só alguns dias, como uma gripe. A doutora Laura deu um exemplo lindo. Por exemplo, na Suécia, quando uma mulher completa 40 anos, o sistema público envia uma carta com a data da sua mamografia. Você nem precisa marcar. Ou seja, quanto mais dados tivermos, mais vidas serão salvas. Para terminar, outra questão que a gente ficou horas debatendo com ela. Será que dá para relacionar produto de beleza com câncer de mama? A gente participa de muitas discussões e avaliações sobre ingredientes que podem ser disruptores endócrinos. Essa é a minha pedra no sapato como jornalista e como pesquisadora de beleza, né? Porque não há consenso e dá medo. É, a gente aprendeu que falta pesquisa, mas eu vou explicar um pouquinho, dar um passo para trás. A gente aqui está falando sobre substâncias que podem ou não influenciar o funcionamento dos nossos hormônios. E hormônio tem tudo a ver com câncer de mama. E essas substâncias, elas estão espalhadas pela vida que vivemos. Isso inclui alimento, bebida, cosmético, produto de limpeza, eletrônico, agrotóxico, material de embalagem, até poeira e água potável. Uma coisa linda que a doutora Laura disse para nós é que a gente tem que focar naquilo que a gente controla, porque não dá para controlar o contato com tudo isso aí não. Então inspira, respira e não pira. Quando a gente olha para a literatura científica sobre o assunto, ela ainda está em desenvolvimento. Já falei, causa polêmica entre as rodas de químicos, formuladores de cosméticos, cientistas, médicos das mais diversas especialidades. E a gente acompanha as sugestões de que a exposição a essas substâncias pode sim estar relacionada com diversos problemas de saúde, incluindo câncer de mama, porém são apenas sugestões, certo? Segundo a doutora Laura, há sinais e plausibilidade, mas não há consenso ou estudos conclusivos sobre muitas das substâncias que estão incluídas nessas listas. Por precaução, a recomendação dela gira em evitar 3 delas. Essas 3 dá pra gente dar conta, eu acho. Fala primeiro você, porque eu não sei falar nunca essas Falo. coisas. A primeira é formaldeído e liberadores de formaldeído, usado em alisamento capilar, né, quando a gente pensa em beleza, né. É, diz que é proibido no Brasil. Eu passei 10 anos fazendo progressiva no cabelo com formol, E então já era proibido? Que não é meio recente. então, não sei se era É, proibido, é. mas as pessoas diziam que não. E eu falava: "Mas esse cheiro que chora, só pode ser". Mas também, gente, tem esmalte, tem fortalecedor de unha. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é da OMS, classifica o tal do como fala? Formaldeído. Eu erro toda vez, gente. Como carcinógeno humano do grupo 1. As associações mais fortes são em ambientes de exposição frequente e prolongada, como, por exemplo, os profissionais. Que ficam em contato o tempo inteiro, né, Não com as quero nem pensar clientes que nisso. estão fazendo, então, né, perigoso. A gente sabe, né, foi proibido por causa disso, inclusive. Mas um estudo publicado pela revista International Journal of Cancer em 2019 investigou a relação desses procedimentos com o aumento de casos de câncer de mama. E cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos disseram que mulheres afro-americanas estão em grupo de risco. Nenhuma surpresa aqui, mas é importante deixar Claro, claro isso tudo, né? sim. Tem mais negócio que eu não sei pronunciar aqui, ajuda. Bisfenóis, BPA e análogos, que estão em muitas embalagens plásticas, e eles são liberados quando esse plástico é aquecido. Vocês devem notar, quando vocês forem comprar comida, etcétera, olhando no fundinho, normalmente tem um selo dizendo BPA free ou algo do tipo. BPA não é completamente proibido no Brasil, é proibido em mamadeiras de bebês. Então, ficar de olho, né, no tomar chazinho no copo de plástico, vamos lembrar, essas coisas podem liberar BPA. Eu amei que a doutora Laura anda com xícaras no hospital e na clínica onde ela atende e distribui xícaras para as pessoas de cerâmica ou de vidro para as pessoas não tomarem no copinho plástico da maquininha, ou seja, temos que ficar de olho mesmo. E aí tem os parabenos, né? Um tipo de conservante que hoje está mais conhecido e a gente tem mais e mais produtos de beleza que
evidenciam na embalagem que não tem parabenos, mas Ou marcas que investigam muitos tipos de parabenos e estão sendo muito precisas sobre quais, podem oferecer algum risco, né. já virou claim da galera da Beleza Limpa, É né. mais fácil olhar no rótulo, né. Bom, a gente não gosta de fazer terror, né, a gente tá falando aqui de sinais e de sugestões. Sempre defendo que mais do que os consumidores, nós termos que ficarmos paranoicos lendo embalagem, não sou uma química, nem uma cientista, esse é um tema de interesse público. Então é um tema para que as marcas financiem pesquisas, para que as grandes companhias possam se associar às universidades e aos centros que estão olhando de um jeito renovado para substâncias que estão aí há muito tempo. A gente sabe que saúde da mulher é um assunto subpesquisado, a gente tem um episódio só sobre isso aqui no Tchau Bela, então defendemos que a gente investigue mais para que a gente possa se adaptar mais rápido, se for o caso, e não necessariamente ficar completamente paranoide, porque você quer tomar um cafezinho no copo de plástico um dia ou outro da vida, né. Eu acho que teve uma das campanhas que mais me impactou, e olha que eu fiz campanha de câncer de mama esse mês pra caramba, foi uma que disse: "Em vez de colar uma fitinha rosa na sua publicidade, tire os carcinógenos das suas fórmulas, das suas receitas", e enfim. Então eu acho que esse é o comprometimento que a gente tem que exigir, né. E acho que para além da gente cuidar da gente, a doutora Laura também falou uma coisa muito boa na nossa conversa, né, sobre como mulher é boa de cuidar, então, pra gente cuidar umas das outras, né. Pois é, se der, marca seu exame, já chama uma amiga, sua tia, sua Marca pra mãe. ela se ela tá sem tempo, né, enfim. Combina de ir junto, porque demora horas, é um saco, né. E eu acho que o mais legal é não esquecer que, você cuidar de você também vai cuidar do país todinho, né. Sim, exatamente. Emily, que é fundadora da Pentes, também mandou um áudio pra gente, que a gente queria dividir com vocês. Na Pentes, sempre foi muito importante a gente levar não só produtos que transformam a vida das pessoas, mas também conhecimentos e educação que pode melhorar muito a vida das mulheres e até transformar, não? Mudança de hábito, a saúde, qualidade de vida. Quando a gente vê o mercado de medicina mesmo, de pesquisa, desenvolvimento, só 1% investido em condições focado para mulheres. Então, a gente que tem que preocupar ainda mais sobre prevenção. O Tchau Bela é uma criação minha, eu sou a Vânia Goy, e da Isa Deson, que apresenta comigo, com pesquisa do Felipe Stoffa, da Larissa Nara e da Hannah Dourado. A identidade visual é do Nino Alexandre, a arte e a edição do episódio são da Bianca Lima, a trilha do Chico Reginato. A gente sempre agradece aos times da Deson e do Belezinha por ajudarem a gente a colocar um episódio novo quinzenalmente no ar. Então voltamos já já. Até mais! Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.